Olá, quinto ano. Nossa matéria de história de hoje, nós vamos falar sobre a importância da inclusão das pessoas com deficiência. E aí, durante a posse do presidente Jair Bolsonaro, nós podemos observar que a sua esposa Michele, ela fez um discurso à população em Libras, que é a linguagem brasileira de sinais, que as pessoas que possuem deficiência auditiva, elas utilizam, essa linguagem para poder se comunicar. E aí, qual era o objetivo dela quando ela fez esse discurso à população em Libras, Ela tinha o objetivo de mostrar seu compromisso de trabalhar em prol da inclusão de pessoas com deficiência, porque não somente as pessoas com deficiência auditiva, mas sim incluir todas as pessoas que apresentam algum tipo de deficiência. E aí, as leis brasileiras de inclusão da pessoa com deficiência, elas foram uma importante conquista de vários setores da sociedade, Porque não foi só uma conquista somente para as pessoas, é uma conquista só para as pessoas que possuem deficiência, não. Foi uma conquista para toda a sociedade saiu ganhando com isso, Porque as pessoas com deficiência tinham muita coisa a acrescentar, Então, todos os setores da sociedade, na verdade, saíram ganhando com isso. E aí, de acordo com o artigo 2º da Lei nº 13.146 de 2015, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. O que isso quer dizer? Que essa pessoa com deficiência, ela pode ter uma deficiência de natureza física, ou seja, às vezes ela não tem uma perna, ela não consegue andar direito, ou não tem um braço, não tem uma mão. Isso é uma deficiência física, Mental é quando ela tem algum atraso mental, cognitivo, alguma coisa mesmo da mente dela. Intelectual também, às vezes ela tem algum atraso, ela não acompanha certas coisas, ou sensorial. Sensorial quer dizer, às vezes, as pessoas dos sentidos, Ou seja, a pessoa às vezes não enxerga, ela pode ser cega, a pessoa não escuta, ou às vezes a pessoa que não consegue falar, Então, pode ser uma deficiência, de vários tipos de natureza. E aí, tendo uma deficiência, de qualquer desse tipo, isso vai fazer com que a interação que essa pessoa tenha com o ambiente ocorra alguns impedimentos, Tem algumas barreiras. Isso não quer dizer que ela não possa interagir, Ela pode interagir, mas ela vai, às vezes, necessitar de uma adequação, Às vezes uma pessoa que ela é deficiente física, nós sabemos que às vezes nós temos calçadas na nossa cidade que dificultam a locomoção de uma pessoa que tem deficiência física, E que então ela vai precisar de uma certa adaptação para ela poder se locomover, Ela pode se locomover, mas infelizmente às vezes as calçadas da nossa cidade não permitem tanto isso, por isso que muitas vezes a gente vê muitas andando na beiradinha da rua, porque as calçadas são muito irregulares, Às vezes tem muito buraco, às vezes tem calçada que é mais alta, calçada que é mais baixa. Então, isso se torna algumas barreiras, alguns obstáculos para pessoas que têm deficiência física. E aí, isso, segundo essa lei, isso é considerado deficiência, tá? E essa lei, ela é conhecida como, o Estatuto da Pessoa com Deficiência. E o que esse documento ele vem descrever? Ele vem descrever todos os direitos das pessoas portadoras de deficiência, Qual que é o principal objetivo do Estatuto da Pessoa com Deficiência, O objetivo é garantir que todos os seus direitos sejam respeitados, E que elas tenham acesso, a tudo que uma pessoa, a tudo que todo mundo tem direito a ter acesso. Então, seu principal objetivo é garantir direitos iguais de acesso às pessoas, independente de sua deficiência, para que elas possam exercer sua cidadania e ter uma boa qualidade de vida. Então, o Estatuto da Pessoa com Deficiência vem garantir isso, que todas as pessoas, tendo deficiência ou não, elas tenham um acesso igual como todas as outras pessoas têm, um acesso igual a tudo que a sociedade tem, disponibilizando para todos. Então, para que desse jeito ela tenha uma boa qualidade de vida e que ela também exerça a sua cidadania, Porque imagina,
é uma pessoa que a gente estava falando, né, de deficiente físico. Ela vai pensar, poxa, as calçadas são tão ruins, então eu não vou sair de casa. Isso é ter uma boa qualidade de vida? Não, né? Então, o estatuto, né, da pessoa com deficiência vem para garantir isso, que ela tem uma qualidade de vida, que ela possa ir e vir quando ela quiser e precisar. E também nós vamos falar da parte que fala somos todos cidadãos, né? E aí nós sabemos que o Brasil, desde 1988, ele vive uma democracia. O que isso quer dizer? Que a população ela tem uma ampla participação no exercício da cidadania. As pessoas, né, toda a população, ela tem o direito de participar, né, de tudo que acontece na política, ela tem direito de escolher seus governantes, né? E ela tem o direito de exercer sua cidadania. E aí o que é cidadania, né? Cidadania é o conjunto de direitos e deveres que um indivíduo tem e exerce em uma sociedade. Direitos e deveres, ou seja, ele tem direito a várias coisas, mas ele também tem deveres a cumprir na sociedade. Ele não pode fazer tudo o que ele quer. Para que todas as pessoas possam participar ativa e igualmente da sociedade, é preciso que respeitem e cumpram esses direitos e deveres. Ou seja, então, todo mundo pode participar ativamente da sociedade? Sim. E igualmente? Sim também. Mas é preciso que sejam respeitados, então, direitos e deveres. Por que a gente fala isso? Às vezes eu tenho um direito, todo mundo tem o mesmo direito, porque nós temos uma igualdade. Mas, às vezes, o que eu quero fazer, posso estar incomodando uma outra pessoa. E aí, a gente tem que entrar no consenso, né? Às vezes é meu direito, mas eu posso estar ferindo o direito de outra pessoa. Então, quer dizer que o que eu posso estar fazendo é errado. Igual, é meu direito ouvir música? Sim, é meu direito ouvir música. Mas eu preciso colocar uma música tão alto que eu vou atrapalhar o meu vizinho, que às vezes trabalhou durante a noite toda, né? Às vezes ele tem muitas pessoas que trabalham de madrugada, chegou cansado durante o dia e é o horário que ele tem para descansar e dormir. Aí eu acordei durante o dia super animada, quero ouvir uma música, eu coloco uma música lá nas alturas e aí eu não deixo esse meu vizinho dormir. E aí, né? Os dois têm os direitos? Sim. Eu tenho direito de ouvir minha música? Sim. Mas eu não posso ouvir uma música tão alta que vai atrapalhar o meu vizinho, né? Então os direitos eles têm que ser respeitados. E quando a gente fala de participar igualmente da sociedade, a gente não quer dizer que as pessoas, todo mundo tem que agir de forma igual, todo mundo tem que fazer a mesma coisa. Não é isso. O que quer dizer igualdade, né? Igualdade de direitos. A igualdade vai falar do fato que todas as pessoas elas têm os mesmos direitos. É o exemplo que eu dei anteriormente. Todo mundo tem o mesmo direito e esse direito deve ser respeitado. Independente do modo de vida da pessoa, independente da crença, do que ela acredita, da sua escolha, da sua opinião. Cada um tem direito de ter sua opinião e é papel nosso respeitar essas opiniões diferentes. Às vezes eu penso uma coisa, mas o meu colega, meu amigo, não pensa da mesma forma. A gente vai ficar brigando para saber quem tem razão? Não, né? Hoje em dia todo mundo tem direito de ter a sua opinião, diferente ou não, né? E nós vamos falar também sobre a diversidade de religião, né? A população brasileira ela é superior a 200 milhões de pessoas que moram em diferentes regiões e têm variados costumes e religiões, né? E aí nós vamos ver que as religiões elas são muito antigas, né? E elas estão diretamente ligadas à forma que a pessoa vê o mundo, avalia o mundo, a forma como a pessoa julga suas ações. Às vezes eu acho que isso é certo, tem pessoa que vai achar que isso é errado. Então a religião delas às vezes vai influenciar esse modo que a pessoa ela vê o mundo, né? Que ela vai ver as suas próprias ações, vai ver as ações do outro, né? Então não quer dizer que não existe uma religião que é certa ou errada, não existe uma religião que é boa ou ruim. Existem uma diversidade de religiões. E as religiões elas são diferentes e todas devem ser igualmente respeitadas. E é o que a gente falou. Não existe uma que vai ser melhor que a outra, não existe uma que é boa e a outra que é ruim. Existem religiões e é aquilo que nós falamos já anteriormente. Todas devem ser respeitadas igualmente, né? E aí tem um pequeno gráfico, né? Mas esse é meio antigo, esse dado do censo do IBGE, do ano de 2010. Tá? Falando um pouco das religiões. Na parte azul, são os católicos, que se responderam, né, no censo que eles eram da religião católica.
que tá predominante aí. Na parte vermelha são os evangélicos. Na amarela são os que se disseram sem religião. E na verde são as demais religiões, tá? E aí pra gente ver como... E assim, aqui só falou, né, de católicos, evangélicos, sem religião e demais religiões. Mas nós sabemos que existem muitas, né, religiões. Existe uma diversidade de religiões. Lembrando sempre que todas devem ser respeitadas igualmente.